Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos a mais uma aula de matemática. Meu nome é Bartô, professor de matemática, e o tema da aula de hoje é construção de gráfico de coluna ou barras. Para isso, acompanhe conosco o material e aí você tirará todas as suas dúvidas fazendo as suas anotações e construindo as atividades. Então acompanhe comigo o material. Construção de gráfico de coluna ou de barra, mas nós precisamos primeiro ver os tipos de gráfico, que ele inclui as diversas formas de representar algumas informações e dados, sendo que são mais importantes, geralmente os mais utilizados são coluna, o de linha, o de pizza ou o setorial. E aí, como vocês veem na imagem, nós podemos compreender os gráficos hoje em dia é uma tarefa bem essencial, pois eles estão muito presentes em nosso cotidiano, seja nos jornais, na revista, na internet ou em outros meios de comunicação. Nós temos também, além disso, os concursos e vestibulares e o próprio Enem, que contém diversas questões em que os gráficos estão presentes. Assim, nada mais importante do que conhecer os seus tipos e saber interpretar todos eles. Mas, na verdade, o que são gráficos? Gráficos são representações visuais utilizadas para exibir dados, sejam eles sobre determinada informação ou valores numéricos. Geralmente, são utilizados para demonstrar padrões, tendências e ainda comparar informações qualitativas e quantitativas num determinado espaço de tempo. São ferramentas utilizadas em diversas áreas de estudo, sejam elas matemática, a estatística, a geografia, a economia, a história e outros, para facilitar a visualização de alguns dados, bem como para tornar os dados mais claros e informativos. E isso nós vimos na aula anterior, no momento que nós estávamos construindo as tabelas. E aí vocês perceberam o quão é importante ter esses dados descritivos e depois transferi-los para uma tabela e em seguida transformá-los em dados gráficos. Dessa forma, o uso de gráfico torna a interpretação ou análise mais rápida e objetiva. Geralmente, esses dados, quando eles estão descritivos, ficam um tanto confusos, mas assim quando você começa a construir as tabelas e os gráficos, todos eles tornam fácil de interpretar e fazer as análises para assim nós produzirmos resultados. Os elementos dos gráficos. E aí vocês vão perceber que, pelo exemplo, nós temos um gráfico de coluna, e aí neles vocês percebem que nós temos um tema, nós temos também a fonte, logo abaixo, nós temos os números, né, que geralmente eles aparecem em percentuais, sejam na coluna vertical, seja na horizontal, e nós temos também além as legendas, que nos auxiliem no momento em que nós formos fazer a leitura, a interpretação e até mesmo o uso das análises. Então, nesse caso, os títulos geralmente ele possui a respeito da informação que ela é apresentada nessa tabela ou gráfico. A fonte é muito importante utilizar porque ela vai informar de onde você tirou esses dados. E os números, como eu falei anteriormente, que são apresentados geralmente na coluna ou na horizontal ou na vertical, elas são indicadores para que você consiga visualizar graficamente, né, a posição do dado. E aí nós temos a legenda que também auxilia na interpretação de todo o gráfico. Agora nós vamos falar sobre o gráfico de coluna, mais especificamente. Também conhecido como gráfico de barra, eles são usados para comparar quantidades e mesmo demonstrar valores pontuais de determinado período.
as colunas podem surgir de duas maneiras. E aí vocês vão ver no exemplo. A primeira delas é vertical, como mostrado no gráfico que vocês estão vendo na telinha, onde nós temos aí quatro categorias, e dentro dessas quatro categorias, ela está apresentando séries diferentes. Então, vocês percebem pelas cores que nós temos dados diferentes. E, além disso, vocês vão perceber valores numéricos na coluna, no eixo do Y, como vocês conhecem. E aí esses valores numéricos vão indicar a posição do gráfico. Ou, nesse caso desse gráfico, ele está falando sobre quantidade em relação à categoria. Nós temos também o gráfico de coluna horizontal, como vocês percebem na telinha. Nesse caso, vocês vão perceber que ele tem quatro categorias. Novamente, ele tem séries diferentes. E aí vocês vão perceber a diferença do gráfico de coluna para o de linha no caso de interpretação, ou fazer o comparativo entre esses dados. E aí o gráfico de coluna, ele é o melhor nessa situação. Agora nós vamos exercitando para que vocês percebam a praticidade do assunto trabalhado de hoje. Então, nosso primeiro exercitando diz o seguinte: uma pesquisa realizada por Ana em maio de 2019 mostrou a atividade de lazer preferida pelos alunos da classe dela. De acordo com essa pesquisa, 8 alunos preferem ir ao cinema, 5 preferem jogar videogame, 10 preferem praticar esporte, 10 preferem navegar na internet e 2 preferem dançar. Agora vem o comando da situação. Organize esses dados em uma tabela e, em seguida, construa o gráfico de barra. E aí nós vamos, primeiramente, construir a tabela dessa situação. Então, nesse caso, vocês vão perceber que nós vamos trabalhar uma tabela simples, onde nós vamos ter duas colunas e elas vão nomenclaturar a atividade e, em seguida, ela vai falar sobre o quantitativo do número de aluno. Então, nesse caso, vocês vão perceber na telinha aí que nós temos para ir ao cinema 8 alunos, jogar videogame 5, praticar esporte nós temos 10 alunos, navegar na internet 10 e dançar 2. Perceba a diferença, nesse caso, quando se trata de construção de tabela, ela organiza os dados e você visualmente consegue analisar ou interpretar esses dados com maior celeridade, ao invés de ter o dado como está descrito acima no enunciado. Feita agora a tabela, nós podemos construir o gráfico de barra. Então, acompanhe comigo a construção. Então, nesse caso, vocês vão perceber que nós temos aí as atividades numa coluna e, em seguida, nós temos os números de aluno noutra coluna. Então, isso fica fácil nós construirmos o gráfico de barra. Então, nesse caso, vocês vão perceber que nós temos aí um gráfico de barra, né, na horizontal, e ela vai apresentar todas as atividades descritas lá na tabela. E aí nós temos o dançar, a navegar na internet, prática esportiva, jogar videogame e ir ao cinema. Já na linha horizontal, vocês vão perceber os números, o quantitativo de aluno por categoria. E aí vocês vão perceber que, ao visualizar esse gráfico, você consegue interpretar e extrair dados dele com maior celeridade. Como, por exemplo, dessas atividades, qual a que tem menor número de participantes, nesse caso de alunos? Então, vocês vão perceber que é dançar. E se eu pedir, por exemplo, o maior? E aí vocês vão ter 2, por exemplo, né? O navegar na internet e o praticar esporte são com maior participação de aluno, que no caso, se você observar os valores numéricos, é 10. Beleza? Vamos agora a mais um exercitando, para que vocês tenham na prática algumas situações diferenciadas. Então acompanhe comigo mais uma vez o material. Então, nesse caso, nós vamos construir o gráfico de barra na planilha Excel, representado na situação seguinte.
Essa é uma situação em que você pode fazer um exercício utilizando a planilha de Excel. Então, nesse caso, eu já trouxe para vocês o layout de uma tabela construída aí numa planilha de Excel, onde nós temos duas entradas, aliás. Nesse caso, nós temos o tipo de salgado e ele vai discriminar duas entradas, um para o quantitativo de alunos e outro para o quantitativo de alunas. E aí vocês vão perceber que nós temos aí 5 tipos de salgado. Nesse caso, existem uns passos bem fáceis para que você construa esse gráfico numa planilha eletrônica. E aí, a primeira situação de criar o gráfico de coluna numa planilha eletrônica é você primeiro inserir esses dados em uma planilha, conforme foi mostrado no enunciado da questão. Em seguida, você vai selecionar esses dados com o mouse, toda a tabela. Depois, você vai clicar no ícone Inserir, conforme está descrito aí na imagem. Você, mais uma vez, vai inserir gráfico de coluna ou de barra e selecionar a opção desejada. Nesse caso, é o gráfico de coluna. E aí você vai dar um Enter. Em seguida, você vai observar que ele aparecerá um gráfico já produzido conforme descrito na imagem que vocês estão vendo aí na telinha, onde ele vai construir um gráfico de coluna de dupla entrada, e aí vocês vão ter cada situação de cada tipo de salgado, e ele vai enumerar a relação de quantitativo de meninos e meninas. E aí vocês vão perceber que ele traz a praticidade de nós trabalharmos a comparação de dados. Tudo bem até aqui? Pessoal, hoje nós trabalhamos essa situação de construção de gráfico de coluna ou de barras. Vocês perceberam o quão é fácil ser trabalhada essa situação na matemática, na estatística ou em outra ciência. Agora, eu peço a vocês que recorram à plataforma Eduque, revejam essa aula, façam as atividades complementares que estão lá propostas a vocês e tire suas dúvidas com o seu professor. Façam outras atividades diferentes para construir ou aprofundar seus conhecimentos acerca da construção de gráfico de barra ou de coluna. Uma boa aula e até a próxima!